Oi, gente, tudo bem? Tema de hoje bem interessante. Quais são as vantagens de ser advogado público? Bom, quaisquer carreiras jurídicas que você for escolher, advocacia pública, ser promotor, promotor de república, juiz, defensor, você vai encontrar vantagens e desvantagens. Mas eu quero aqui agora trazer especificamente algumas visões que eu acho que são mais vantajosas em relação à advocacia pública do que as demais carreiras. Eu já vou adiantar que eu não estou querendo desmerecer nenhuma carreira, não estou dizendo quem é mais, quem é menos importante. Esse tipo de discussão deixa as pessoas ficarem na internet, em rede social lá, tentando descobrir quem é mais importante que quem. No das contas, cada um tem a sua função, cada um tem o seu quadrado, então acho que é um debate um tanto quanto estéril. E evidentemente, quando der, eu vou trazer um pouco para o meu mundo, né, que é a AGU, de União. Eu vou começar falando o seguinte: a vantagem de você optar por ser advogado público, na preparação do seu concurso, você vai encontrar ali um tronco de matérias ou um núcleo duro que é muito importante e assim acaba sendo um núcleo comum a diversas PGMs, a diversas PGEs para a AGU e até mesmo em outros concursos de outras áreas, defensoria, MP, juiz, por exemplo, constitucional, administrativo, processo civil. Você não pode, você deve ser muito bom nessas três matérias, pelo menos. E isso você vai ter cobrança como defensor público, como promotor, como juiz e, no caso aqui do vídeo, como na advocacia pública. Portanto, você estudando esse grande tronco, você abarca uma infinidade de PGEs, PGMs, AGU e também outras carreiras. Segundo ponto que eu acho importante, que deve ser levado em conta para fins de quem está pensando em fazer PGE, ou PGM ou até mesmo AGU, lotação. Muita PGE não é interiorizada e, ao que parece, não será interiorizada. Então, é na capital e ali uma ou outra cidade maior a depender, isso quando não for virtual. No caso da AGU, então, a lotação nacional, você tem uma mobilidade inerente à própria lotação nacional. Você pode, teoricamente, trabalhar no Acre, se quiser trabalhar na Bahia, em Minas Gerais, em Rio Grande do Sul, em Brasília. Então a AGU permite uma mobilidade de lotação imensa e com teletrabalho. Então essa mobilidade, você pode estar lotado num órgão de Brasília e você é baiano, pode morar em Salvador, ou você pode estar lotado na Bahia, mas sei lá, você conheceu alguém, quer casar, casou e quer morar no Mato Grosso do Sul, por exemplo. Então o teletrabalho na AGU é muito relevante, então permite maior mobilidade. Em PGEs e PGMs, ao que eu sei até hoje, por exemplo, o teletrabalho ainda não é tão desenvolvido assim, mas a questão da lotação você é muito maior, você ficar muito mais chance de ficar na capital do que, por exemplo, defensoria, promotor e juiz, que a lotação já é muito mais interiorizada e você pode cair em uma cidade que não tenha uma grande estrutura social, uma grande estrutura de colégio, de hospital, enfim, uma cidade de médio porte, uma maior qualidade de vida. Galera, tá gostando do vídeo? Se inscreve no canal, comenta, dá o seu joinha, tá bom? Outro ponto para a advocacia pública é a remuneração. Evidentemente, a remuneração é um fator de atração e de manutenção de pessoas na carreira. Então, com a questão da remuneração e os honorários advocatícios para os membros da advocacia pública, também não vou entrar aqui em discussão se é constitucional ou não, porque o Supremo disse que é constitucional para PGEs, PGMs e AGU. Ah, não concordo. Aí é outro papo. O que eu estou falando aqui são fatores objetivos de atração e de manutenção. Logo, a questão da remuneração, sim, é um fator muito importante para a advocacia pública. Outro fator que aí é uma visão minha, mesmo na esfera federal, a questão do holofote social, a visibilidade social, tende a ser muito menor em PGMs, em PGEs e na própria AGU. Porque o holofote está muito mais voltado na magistratura e no Ministério Público. Então você vai estar numa carreira, não estou dizendo que você pode fazer qualquer tipo de situação, qualquer tipo de besteira que ninguém vai olhar. Não é isso. Mas o foco social, o foco de crítica da imprensa, o foco de maior cobrança por resultado social, vamos dizer assim, claro, isso deve produzir, isso é óbvio, dever de agente público, mas a cobrança social, muitas vezes até injusta, recai muito mais sobre a magistratura e sobre o Ministério Público. Muito embora eu tenha uma série de visões críticas da magistratura MP, eu reconheço
que o nível de cobrança é muito mais incidente, especialmente na esfera federal. Na esfera estadual, municipal, o grau de cobrança, o grau de visibilidade é muito mais local, muito mais regionalizado. Outro fator de atração é porque em questão de prática jurídica, na própria AGU, PGMs e PGEs, a temática da cobrança, de como você vai ter a prática, é mais suave do que a cobrança na magistratura e no Ministério Público. Então, permite que uma pessoa ali recém-formada ou com menos tempo de formada, ou que ocupe, por exemplo, o fulano de tal é técnico judiciário, mas trabalha analisando PAD, por exemplo. E tem uma função ali mais ou menos jurídica. Na advocacia pública como um todo, você consegue ali comprovar com maior facilidade, com maior tranquilidade, a questão da prática jurídica. E agora uma visão que eu acho que é uma vantagem ou até uma desvantagem, dependendo do ponto que você olhar. Você vai ser obrigado a raciocinar juridicamente, muitas vezes, até acho que na maior parte dos casos, contra uma posição às vezes mais fofinha, mais cuticute ou mais majoritariamente aceita no seio social. Ações de medicamento, todo mundo quer ter qualquer medicamento, só que o erário não é um universo expansão, então você vai precisar trabalhar com a teoria da escassez, e que o universo expansão não se aplica ao erário. O que eu estou querendo dizer? Você vai precisar desenvolver um lado jurídico que é válido, tem a sua relevância, que você talvez, se ficasse ali só analisando pela uma visão de defensoria pública, de promotor, não conseguisse enxergar o outro lado da moeda. Então, você ter essa experiência de participar da administração pública, indireta ou direta, é interessante, que você vai estar ali vendo como que nasce, se desenvolve, se modifica ou morre uma política pública. A própria aplicabilidade, a própria análise também é um fator bem interessante na parte jurídica. Tem gente que acha que é uma desvantagem. Para mim, isso é uma grande vantagem. Outra vantagem também da advocacia pública que eu vejo agora em relação ao concurso em si. Algumas provas não cobram prova oral. Então, se você tem assim aquela placa de nervoso, meu Deus, tem prova oral, eu fico agoniado, algumas PGEs, algumas PGMs não cobram prova oral, cobram lá a prova objetiva e também cobram a prova discursiva. Outra vantagem que eu acho, e aí eu acho que é até um pouco complicado, eu só falo porque o que eu vejo assim as pessoas comentando, o grau de trabalho é menor, a responsabilidade é menor do que outras carreiras. Aí eu acho que depende de cada um. Eu não tenho assim, eu não procuro ser, vamos dizer, o sommelier do trabalho alheio, porque às vezes eu estou no setor mais calmo, mas eu posso mudar. Eu trabalho hoje em dia com o Juizado Especial Federal, que é um volume imenso, e quem trabalha com PAD pega 1 ou 2 processos cada 2 meses, por exemplo. De qualquer maneira, é um tipo de análise. Outro ponto importante é que a advocacia pública vem ganhando cada vez mais um grau de proatividade. O recente julgamento do Supremo em sede de ADI, que devolveu a legitimidade ativa para os entes estatais poderem ajuizar ação de improbidade, por exemplo, é um claro exemplo de como a advocacia pública pode contribuir para defender o erário e agir de maneira mais ativa, ali, mais proativa. Não ficar só numa posição de esperar chegar ao processo para decidir. Não, a sociedade, o Estado, a eficiência clama que para quem está ali assessorando a administração tenha uma visão mais proativa. Então, de operações do Ministério Público, a União, o Estado vai estar ali atuando, ajudando a atuar, acordo de leniência, e na esfera federal isso é muito comum, ou no caso também da AGU, a representação de agentes públicos. Outra também vantagem que eu vejo na advocacia pública, e é que eu trago mais para a esfera federal, é a multiplicidade de assuntos que você vai ver. Vamos pegar uma matéria que é um dos grandes pontos da advocacia pública, matéria de servidor público, seja na parte de correição ou na parte de analisar a legislação. O policial militar X quer gratificação. Aí você vai estudar uma legislação da década de 60, de 70, que muitas vezes você não viu na faculdade, nem vai ver. Você vai ter uma expertise, um grande conhecimento num tema muito específico.
Quem foi militar de ex-território federal, estudar lei, um decreto, isso eu acho bem legal, porque você vai ali ver o âmago do poder público, toda aquela análise pessoal e como você pode ajudar a melhorar ou tentar ali, vamos dizer, desatar aqueles nós que tanto atrapalham ou ajudam, né, a administração pública. Outro ponto também importante, você vai ter uma atuação muito forte com a OAB, então você tem uma entidade de classe sui generis, né, como diz o Supremo por hora, que vai auxiliar muito. Você tem comissões de advocacia pública, então você tem um grande apelo local e nacional, você pode participar da OAB e deve participar da OAB. Outra vantagem também vejo, mobilidade, questão do concurso, é a questão também do estudo em si. É mais fácil direcionar o estudo para a advocacia pública, que você traça ali um tronco principal e você vai PGE X, ler a lei do ICMS daquele estado, ler a lei orgânica ali. Mas assim, vamos dizer, o grande núcleo, o núcleo duro, você vai estar estudando para uma série de PGEs, uma série de PGMs e também na própria esfera federal, no caso da AGU. Outra vantagem, ou enfim, desvantagem também, é o regime de vedações. Várias vedações que você encontra para a magistratura e para o Ministério Público você não tem na advocacia pública, como a questão da licença, a parte política. Você pode ser da PGE, da AGU e concorrer a um cargo sem as restrições que existem em relação à magistratura e ao Ministério Público. E aqui eu não estou dizendo que isso deve ser compensado por salário ou por algum auxílio indenizatório. Não, estou dizendo critérios objetivos. A Constituição traz uma série de vedações à magistratura MP que não traz para a advocacia pública. Então, a capacidade política é muito mais tranquila na parte da advocacia pública. Bom, pessoal, então sim, eu trouxe aqui um grande apanhado do que eu entendo, que eu acho que são as grandes vantagens que os concursos para a advocacia pública, AGU, PGE e PGM, oferecem para você. Então, acho que você pode analisar e definir se realmente, Rodrigo, é o que eu quero, ou então falar, não, é isso que eu quero, mas eu quero concurso escala, eu quero ter um bom salário para virar promotor, juiz, enfim, eu acho que a escolha cada um faz. Eu estou aqui nesse vídeo para tentar auxiliá-lo, tá bom? Um abraço, pessoal.